Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Espero que você esteja bem, pra honra e glória do nosso Deus. Bem, terça-feira de madrugada não tivemos vídeo, né? Tive um probleminha na internet, mas toda honra, toda glória ao nosso Deus. Espero que dê tudo certo nessa quarta-feira de madrugada. O Senhor trazendo ministração aos nossos corações. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, louvemos e exaltemos esse Deus Todo-Poderoso. Cada dia eu vou estar trazendo para nossa meditação, para nossa ministração, Tiago. Mas antes de começar a ler esse meu livro favorito, né? O Senhor trouxe ao meu coração 1 Samuel 4. Eu estava fazendo essa devocional com meu filho, né? E eu achei muito interessante, porque quando a gente para analisar a palavra de Deus, quando a gente para sentar e entender, o povo de Israel, ele era um povo que vencia todas as batalhas. Você lembra quando o povo de Israel ele perdia? Sabe quando eles eram derrotados? Então, leia a Bíblia. Leia 1 Samuel 4, capítulo 4. E aqui essa história fala dos israelitas. Mas antes desse período, havia outras nações a qual o povo de Israel tinha perdido as suas batalhas. Tinha sido o quê? Derrotado. Mas aqui nesse contexto que eu li, e o que me chamou mais a atenção é que o profeta, né, Samuel já tinha alertado ao povo de Israel e ao sacerdote ali. Quando a gente lê um pouquinho anterior, ele fala, né? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem entender se você me esconder. E Samuel fala, ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Ele começa a falar o que Deus havia revelado em visão. E fala que o Senhor iria como um forte sobre Israel e que a casa de Eli também sofreria. E a casa do sacerdote também sentiria o peso da mão do Senhor. Quando a gente vai para o capítulo 4, a gente vê que os filisteus derrotam o povo de Israel. Por quê? Quando a gente começa a ler, a gente entende que o povo de Israel, ele pecou, ele transgrediu as leis, eles se afastaram da presença do Senhor. Porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus. Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então eles trazem a arca para meio do povo. Com aquele desejo, né, com aquela certeza de que a arca no meio do povo eles iriam vencer. Só que os dois filhos de Eli estavam totalmente pecando. Eles não só estavam transgredindo a lei, como eles estavam corrompendo o templo do Senhor, como eles estavam se prostituindo, idolatria pura, porque eles estavam idolatrando outros deuses, que não era o nosso Deus. Então a gente vê aqui como uma liderança levava o povo a pecar. E no momento que eu estava na devocional, ministrando, conversando com meu filho, eu falei assim, vamos trazer para os dias atuais. A gente não tem como ficar num contexto histórico para a criança, para ela poder entender quem era o sacerdote, quem era Ofinéias e Ofni e Finéias, eram os filhos, se a gente for trazer, atualmente dos pastores, para eles entenderem. E eles estavam transgredindo a lei, eles estavam pecando, eles estavam roubando os sacrifícios, as ofertas que Israel estava fazendo, eles tomavam para si. Quando eles iam sacrificar a carne, eles pegavam a carne e comiam, eles tinham o direito, mas eles tomavam tudo que era do Senhor. Então assim, a gente viu que eles estavam levando o povo ao pecado, a pecar. E quando eles perdem, quando eles são derrotados pelos filisteus, eles se desesperam, querendo que a arca volte para o meio deles, querendo que a presença de Deus volte para o meio deles, achando que isso iria fazer eles vencer. Eles não se deram conta que eles estavam totalmente o quê? Em pecado, desagradando a Deus. E quando a gente vê no decorrer a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos, a gente vê dentro desse contexto histórico um abismo chamando o outro abismo, um pecado chamando o outro pecado. As pessoas hoje em dia, elas acham que viver dentro da igreja, viver em comunhão com Cristo é fácil. É simplesmente ir para a igreja, cantar? Não, nós precisamos estar vendo a nossa vida, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Esses dias eu tive a oportunidade, para a glória de Deus, de estar ministrando e o Senhor, ele me direcionou dentro da sua palavra. O que tem acontecido dentro das igrejas e o que nós precisamos nos atentar. Ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus aqui, dentro da palavra. E se Deus está falando que precisamos nos abster do pecado, precisamos abrir mão da imoralidade sexual, da idolatria, precisamos abrir mão do pecado, por que a gente não faz isso?
Porque os nossos lares e as nossas congregações estão sendo contaminadas com águas impuras? Por que a gente não está tomando uma posição diante de Deus? Por que esse sacerdote não corrigiu os filhos de forma que eles fossem prudentes? O que está acontecendo com o povo de Deus que está querendo o mundo para dentro das suas igrejas? É melhor dentro da igreja do que fora? Não, é melhor ele convertido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque no momento que aquele do ímpio que está lá fora, ele vê esse comportamento desse que se diz cristão dentro da igreja e tá na prostituição, e é vícios, e é palavrão, e são marcas pelo corpo, e são acessórios indevidos, e são roupas escandalosas. Quando ele olha e fala, eu quero essa igreja, eu quero esse Cristo, esse Jesus, eu não quero não, eu já tô nessa vida. Para que eu quero isso? Jesus Cristo, ele vem para transformar, vem para libertar. Então nós precisamos mudar a nossa vida. Se entregamos o nosso coração, a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fazer como o povo de Israel que estava totalmente indo para o pecado. Eles foram derrotados porque eles desobedeceram as ordenanças, eles desobedeceram os princípios bíblicos, eles estavam em desobediência, eles estavam em pecado. E quando eu trago esse texto de 1 Samuel 4 para os nossos dias atuais, nós estamos sendo contaminados pelo mundo e estamos achando que nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver ele escutar a música do mundo. Não tem nada a ver ele cantar um funkzinho. Não tem nada a ver ele xingar um palavrão. Não tem nada a ver ele beber. É só uma bebidinha, não tem nada a ver ele fumar. Mas o que a palavra de Deus está falando? Povo, acorda, desperta. Esse nada a ver está levando multidões para o inferno. Esse nada a ver é a linguagem que Satanás tem colocado nas nossas bocas para que a gente continue no comodismo do pecado e não se arrependa das nossas faltas diante do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos lavar e nos remir dos nossos pecados, mas a gente precisa reconhecer que somos pecadores, nós precisamos nos arrepender e deixar que Jesus Cristo entre na nossa vida verdadeiramente. O povo de Israel, eles foram derrotados. A palavra fala que cerca de 4.000 homens foram derrotados e logo depois, mais uma quantidade de uns 30.000 foram mortos. Eles foram destruídos porque eles estavam fora da vontade de Deus. Eles foram derrotados porque eles não estavam com a presença de Deus ali, eles não estavam em obediência. Vamos esperar o quê? Multidões se perderem e irem para o inferno porque a gente não toma uma posição, porque a gente não se arrepende dos nossos pecados, porque a gente não busca verdadeiramente estar alinhado à palavra de Deus? Nós vamos esperar o quê? A nossa família ir para o inferno? O nosso ente querido, o nosso vizinho, os nossos amigos morrerem sem Cristo? O que está esperando para a igreja despertar? Porque o Senhor Jesus Cristo já está voltando. Para muitas pessoas o Senhor Jesus Cristo já voltou. Desperta a igreja, não seja derrotada por Satanás, não seja afligida por Satanás, busque se revestir de oração, de jejum, de palavra, busque andar em santidade, busque ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo, então vivamos resplandecendo a imagem do Senhor Jesus Cristo, vivamos como o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Alguns vídeos anteriores eu falei que é a obrigação do cristão andar como Cristo, é a obrigação do cristão andar em fidelidade. O cristão, ele não pode ser parecido com o mundo. O mundo não pode entrar dentro da igreja. O cristão, ele não pode ser comparado com o gentil. Ele tem que ser comparado com Cristo. Então, se o mundo olha para você e não vê Cristo em você, algo está errado. Então, vamos embora ler a Bíblia, fazer oração, vamos embora jejuar. Jesus Cristo está voltando e nós precisamos cumprir o ID. Nós precisamos salvar vidas e não jogar elas para o inferno, amém? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.